Ei, pessoal, eu sou Renata Maione Venturim, sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, sou bolsista da PIBIC-CNPq. Fui orientada pelo Fabrício Luciani Valente, que é professor do Departamento de Veterinária daqui da UFB. Durante a minha iniciação científica, fiz uma revisão sistemática sobre o efeito do uso de probióticos na alimentação sobre índices zootécnicos na coturnicultura. Bom, o objetivo do trabalho foi verificar, por meio de uma revisão sistemática, o efeito do uso dos probióticos na alimentação sobre os índices zootécnicos da coturnicultura. Primeiro, a gente tem que lembrar que o uso dos antimicrobianos foi feito muito intensamente na alimentação das aves. E isso, com o passar do tempo, gerou uma resistência antimicrobiana e, além disso, também gerou resíduos de antibióticos nos produtos avícolas. Então, os cientistas chegaram ao uso dos probióticos. Os probióticos são uma cultura de micro-organismos vivos e não patogênicos que, quando eles estão dentro do sistema digestório dos hospedeiros, eles afetam positivamente o sistema digestório. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma exclusão competitiva pelo sítio de ligação. Então, a bactéria não é capaz de se ligar no sítio e por causa disso, ele reduz a infecção bacteriana e faz a modulação também do sistema imune dos animais. A pesquisa base da revisão sistemática foi: o uso do probiótico é benéfico contra a salmonela na produção de codornas? Então, a partir dessa pergunta, a gente teve os seguintes picos. Picos é a população, intervenção, controle, resultado e tipo de estudo. Na população, os artigos que a gente selecionou, que a gente ia selecionar, eles tinham que falar sobre codornas. Eles tinham que utilizar qualquer tipo de probiótico, eles tinham que ter qualquer tipo de controle também, e no resultado deles tinham que ter os índices zootécnicos e tinha que ser um estudo experimental, porque a gente queria dados, a gente não queria só informação. Então, foi feita uma busca no banco de dados do Science Direct. Os termos utilizados na busca foram usados em inglês dos Estados Unidos e foram quail, or coturnix, and Salmonella or Paratyphi, and Probiotics. A gente usou o filtro de Research Articles, que são os artigos de experimento, e a partir desses termos de busca, a gente obteve 45 artigos. Então, a partir desses 45 artigos, a gente selecionou o PICOS, que foi mostrado anteriormente, pelo título e pelo resumo. E, então, teve 12 artigos. Além disso, a gente fez uma pesquisa no banco de dados eletrônico do periódico CAPES, usando o proxy da Universidade Federal de Viçosa. Os termos de pesquisa aplicados foram os mesmos dos anteriores, que é para manter o mesmo tipo de seleção. E aí, no periódico CAPES, a gente obteve 123 artigos. Também foi utilizado a coleção, aqui os filtros, pela coleção de PubMed, do Science Citation Index Expanded e da Scopus. Aí, desses 123 artigos, cada um deles passou pelo mesmo processo de filtragem, que foi lido o título e o resumo, e filtrado para ver se constava o PICOS, que foi citado anteriormente. E sobraram 6 artigos desses filtrados da periódico CAPES, mais os 12 artigos filtrados do Science Direct, resultando em 18 artigos. Desses 18 artigos, eles foram lidos completamente, e então foram filtrados também a partir do PICOS, e tiveram artigos que não falavam que não constavam todas essas informações, e eles foram retirados, resultando em 9 artigos. Desses 9 artigos, eles foram
coletamos dados de autor, ano, local que o artigo foi produzido, variação de idade, tipo de criação, tipo de tratamento feito e conclusão do artigo, para a gente poder analisar e fazer as devidas comparações. Bom, os índices zootécnicos mais constantes entre os artigos, entre esses 9 artigos que foram selecionados, foram peso corporal, ganho de peso diário, taxa de conversão alimentar, rendimento de carcaça, qualidade e eclodibilidade de ovo. Além disso, o uso dos probióticos melhorou estatisticamente pelo menos um desses índices zootécnicos que foram avaliados em cada um dos artigos, se comparado com o grupo controle que os artigos também tiveram. Esse uso dos probióticos afeta diretamente esses índices zootécnicos avaliados, porque eles fazem uma exclusão competitiva das bactérias patogênicas, e aí resulta numa menor colonização por patógenos. Com isso, vai ter também uma diminuição de compostos tóxicos, vai ter a modulação do sistema imunológico da ave, vai ter uma melhor função da barreira intestinal, vai ter estímulo da secreção de enzimas digestivas, vai ter aumento da absorção e da digestibilidade de nutrientes, e, por consequência, vai ter um aumento do peso corporal da ave e vai ter uma melhora em diversos outros fatores. Bom, apenas a análise dos índices zootécnicos não é suficiente para a gente ver a real eficiência do probiótico. Muitos desses artigos, dos 9 que foram selecionados, eles aferiram também a histomorfometria de mucosas do sistema digestório. 4 desses 9 artigos aferiram também a histomorfometria, e eles obtiveram uma correlação positiva entre o uso de probióticos, os índices zootécnicos e o aumento das criptas e velocidades intestinais. E quando as criptas e as velocidades intestinais estão aumentadas, vai ter uma maior absorção de nutrientes, fazendo com que as codornas se desenvolvam mais rápido. Além disso, teve também a análise bioquímica do sangue que foi avaliada. 5 desses 9 artigos analisaram o sangue, e 2 dessas análises são análises de triglicerídeo e colesterol. Essa análise é importante para a gente ver como que está a saúde dessas aves. Então, se as aves estão realmente saudáveis, além delas estarem com um melhor desenvolvimento, a gente tem que saber se elas estão saudáveis, né? A gente pode concluir, então, que os probióticos avaliados, eles tiveram uma melhora significativa nos índices zootécnicos da coturnicultura, e o uso dos probióticos, atuando diretamente no efeito do controle da salmonelose, ainda precisa ser estudado, porque nesses artigos, apesar de filtrarmos com o termo salmonela, não teve um estudo direto que falou sobre isso. Aqui estão as referências desses 9 artigos que foram os selecionados. E muito obrigada. Esse aqui é o meu e-mail de contato. Caso vocês queiram me perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, estou à disposição. E muito obrigada por acompanharem e assistirem até aqui. Tchau!